na sua exposição. Eu encerrei, né, a exposição de Tiago. Eu confesso para os irmãos que ainda não achei um caminho para a próxima série. Mas logo vai dar certo, né, pastor? Eu quero aproveitar, enquanto os irmãos estão procurando, para poder agradecer a igreja, os membros, né, especialmente, pelo empenho quanto às inscrições da Semana Teológica. Nós, da diretoria, nós estamos profundamente felizes. Nós não imaginávamos que conseguiríamos o volume de inscrição que deu. Então, muito, muito obrigado, tá? Agradecemos também aos irmãos, né, que às terças-feiras tanto oraram, né, para que essa primeira etapa desse certo. Deus seja louvado por isso. E na próxima semana, né, na verdade nessa semana, né, a partir da sexta-feira, nós nos veremos aqui para participar desse evento. Então, Lucas, capítulo 9, nós vamos ver a partir do versículo 10. Eu faço uso da NVT, que é exatamente a mesma que será reproduzida. Então, se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar a projeção. É um texto bastante conhecido de todos vocês. Eu gostaria da sua atenção nesse momento. Diz assim: quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com ele. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu-os em pedaço e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos reunidos mais uma vez diante da sua presença, da sua palavra, Pai. Estamos reunidos em comunidade, em família, como irmãos que somos nessa jornada, Pai. Que a sua palavra nessa noite possa falar aos nossos corações, que possa ser um alimento para a nossa semana, para o nosso dia, para a nossa vida cristã, Pai. Deus, ajuda-nos, Deus. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, para que possamos, Pai, compreender os seus ensinamentos. É a oração que eu faço e faço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como eu disse para vocês, eu acredito que é um texto bastante conhecido, né, de todos. E eu gostaria de refletir com vocês em alguns pontos importantes desse texto. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, é importante que você esteja. No verso 10 diz assim, ó: quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Se você voltar um pouquinho, Jesus havia enviado os seus apóstolos para pregarem a mensagem do reino. E assim eles fizeram, ficaram então alguns dias pregando ou proclamando, né, como é o termo mais utilizado no Novo Testamento, as boas novas. E depois de terem feito isso, eles retornam, encontram com Jesus e eles vão falar para Jesus o que aconteceu. Eles vão dar um pequeno relatório, um pequeno testemunho, um depoimento daquilo que aconteceu.
Então o versículo 10 diz assim, ó, quando os apóstolos voltaram dessa importante missão, contaram tudo a Jesus o que tinha acontecido, o que tinha feito. Então veja bem, nós temos pessoas que foram escolhidas para uma determinada função, esta de proclamar o evangelho, de levar as boas novas, e que tiveram experiências profundas nessa missão, de verem pessoas sendo curadas, de verem pessoas sendo restauradas, e assim por diante. E esses estão agora diante de Jesus, contando tudo isso que havia acontecido. E o texto segue dizendo, a parte B, em seguida, Jesus retirou para a cidade de Betsaida. O que acontece? Se vocês lerem esse mesmo texto paralelo em Mateus, Marcos e João, que ele acontece aí em todos os evangelhos, nós vamos ter algumas informações extras. E as informações extras é que Jesus precisava, então, ouvir atentamente esses apóstolos que retornaram, e para isto, Jesus ele se retira para um lugar um pouco mais calmo, menos tumultuado, para entender e ouvir desses irmãos, desses discípulos, o que havia acontecido. E o texto segue dizendo o seguinte, versículo 11, acompanhe comigo, por favor. As multidões descobriram o seu paradeiro e o seguiram. Acontece que Jesus queria este momento a sós com os seus discípulos, só que todos que estavam acompanhando, vendo o que estava acontecendo, a multidão, como é relatado aqui no texto, descobrem que Jesus estava se retirando. E o que essa multidão faz, irmãos? Todos começam, então, tentarem uma forma de se achegar a Jesus, ainda que este estivesse se retirando. Então, pegam os barcos e vão atrás de Jesus, dos povoados vão saindo e vão para perto de Jesus, e nós sabemos que não são poucas as pessoas que estão fazendo isso. Lucas tem uma característica muito importante, e é legal que você guarde isso. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, todas as vezes que Lucas está escrevendo Atos, ele vai colocando a quantidade de pessoas que vão chegando à igreja. Olha, depois da pregação, somaram-se mais 5.000 pessoas. E depois da pregação do evangelho, somaram mais 3.000 pessoas. Isso vai percorrer quase que metade de Atos dos Apóstolos. Então nós entendemos que Lucas, em alguma medida, ele é uma pessoa preocupada com números. Ao ponto de, nesse texto, ele dizer que tinha mais de 5.000 pessoas para serem alimentadas. Então, quando Jesus se retira, não são poucas as pessoas que vão tumultuar a conversa de Jesus com os seus apóstolos. Irmãos, são muitas pessoas que estão indo ao encontro de Jesus. São 5.000 homens, diz as Escrituras. Se você lê João, essa mesma passagem correlata, o autor diz assim, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ou seja, nós temos um volume de gente gigantesco aqui, indo encontrar Jesus e os seus discípulos. Eu gostaria de, nesse momento, já fazer uma rápida aplicação com aquilo que eu quero, de fato, dizer para vocês, e é o que o texto ventila, ensina para nós. Irmãos, nós temos aqui o Filho de Deus, Jesus, que nós o encontramos nas Escrituras como sendo a segunda pessoa da Trindade, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, diz João. E tudo o que se fez foi feito por meio dele. Todas as coisas foram feitas. Então esse Jesus, nós estamos o lendo aqui numa perspectiva muito humana, que está entrando num barco, que está indo conversar com seus apóstolos, mas nós não podemos perder de vista que este é
o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Então, essas pessoas não só estavam enxergando Jesus como Nazareno, mas estavam enxergando Jesus como filho de Davi. Lembra? Do cego? Enquanto muitos passavam perto de Jesus, só o reconhecia como homem. Mas aquele que tinha os seus olhos cegos, fechados, foi o único que conseguiu enxergar o Deus Todo-Poderoso, ao ponto de gritar desesperadamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, essas pessoas que estão nesse contexto, estão vendo algo extraordinário acontecendo. Eles estão vendo o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso que capítulos anteriores estava curando e transformando as pessoas, mudando a vida dessas pessoas. Por isso que essa multidão, obviamente, segue Jesus, vai em direção de Jesus. Eu tenho uma multidão, a Bíblia relata para nós, que não só está ou estará num contexto de fome física, mas nós temos uma multidão que está num contexto de fome, de desnutrição espiritual. Encontram nesse Jesus e em seus discípulos uma forma de resolver essa situação. Amém? Então eu quero colocar para vocês 2 pontos importantes. Nós temos um relato de pessoas que precisam de Deus. Nós temos um relato da manifestação de Deus na pessoa de Jesus. Aquele que pode salvar e transformar essas pessoas. Amém? Se porventura você hoje está, por algum motivo, em uma direção, você precisa de ajuda, uma saída, precisando de restauração e transformação, eu quero dizer para você que tudo que você precisa está na pessoa de Jesus, e somente nele você pode encontrar. Amém? Seguindo, o texto diz assim, olha que interessante, irmãos, versículo 11, e as multidões descobriram o seu paradeiro e o seguiram. Jesus, ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Irmãos, guarda algo no seu coração. Às vezes, eu não sei se você tem esse sentimento aqui na comunidade de Cristã Nova Vida, mas se você tiver, eu quero justificá-lo, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a comunidade Cristã Nova Vida concentra muita energia, muito esforço no ensino. É uma marca da comunidade Nova Vida. Irmãos, isso não é porque nós achamos que tem que ser assim. Se você ler todos os relatos onde Jesus fez grandes coisas, o primeiro momento, Jesus passou ensinando as pessoas. Olha aí no texto, antes dele curar, antes de multiplicar os pães, antes de multiplicar os peixes, o que Jesus fez? Ensinou essa multidão acerca, a respeito das coisas do reino de Deus. E não foi, irmãos, pouco tempo ensinando. Nós não temos o horário exato de que Jesus chegou aqui nesse lugar, mas o fato é que Jesus só parou de ensinar e curar essas pessoas no final do dia, ao entardecer. Então Jesus se dedicou, fez essas pessoas compreenderem as boas novas, compreenderem o reino. Aí sim, Jesus curou todos os enfermos. Amém, irmãos? Então veja que
quando nós nos esforçamos para poder ensinar a igreja de Cristo, nos esforçamos para orientar a igreja de Cristo a partir das Escrituras, nós não fazemos porque isso é fruto do nosso pensamento ou da diretoria diretiva dessa igreja. Nós o fazemos porque nós imitamos a Jesus de Nazaré. Nós aprendemos com ele e com ele nós ensinamos. Amém? Então, ele a recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Olha o versículo 12. No fim da tarde. Então, depois de Jesus ter passado aí horas e horas ensinando, curando os enfermos, no final da tarde, os 12, aqueles que contaram para Jesus o que havia acontecido, aproximaram e lhes disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida, abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Então chegou no final do dia, esses discípulos, esses apóstolos, entendendo, obviamente, uma multidão, mais de 5.000 pessoas ali, que tinham que voltar ou para suas casas, alguma coisa tinha que ser feita. E os discípulos, então, chegam até Jesus e: Jesus, olha, está tarde, e esse pessoal precisa, voltar para os povoados, precisam se organizar, comerem, etc. Olha o versículo 13. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para essa multidão. E aí? Eu, quando estava estudando esse texto, eu cheguei nele de maneira bem proposital. No terceiro domingo aqui da Comunidade Cristã Nova Vida, nós o tratamos como um domingo missionário, E esses discípulos aqui, em alguma medida, representam a mim e a você. Estamos caminhando com Jesus e foi colocado às nossas mãos algo para ser feito. Você tem que proclamar as boas novas, você tem que levar as boas novas. E é comum reportarmos a Jesus: Jesus, olha, em oração, me ajuda, Senhor, a fazer isso, fazer isso, fazer isso. E nesse caso, Jesus volta para você, volta para nós, volta para os discípulos, e basicamente ele diz: resolve. Resolve aí você, por favor. E aí? Basicamente assim, faça a sua parte. Nesse caso, ainda se torna um pouco mais complexo, porque Jesus está dizendo assim: olha, vocês não acabaram de voltar de uma missão onde aconteceu tanto milagre, transformação, proclamação. Então, nós temos uma multidão que precisa ser alimentada. O que vocês fizeram agora há pouco, siga fazendo. Essa é a dinâmica da vida cristã. Faça você. E lembra que o texto, quando Jesus comissiona essas pessoas, Jesus fala: olha, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano. Então vai e faça a sua parte. E agora Jesus está olhando para os seus apóstolos e dizendo: resolve, faça aí a sua parte. Amém? Acontece que eu acho que vale a pena lermos o relato de João. Abra comigo, por favor, em João 6, versículo 3, William, por favor. Pode passar, William, por favor. Pode passar, até chegar. Pode passar. Próximo, pode passar. João vai dar um relato um pouco mais desesperador por parte dos discípulos. João vai dizer assim, que quando eles compreenderam o volume de gente, eles disseram assim: mas mesmo que trabalhássemos
vários meses, não tem como resolver, nós não teríamos dinheiro suficiente para ir comprar alimento para poder cuidar disso tudo. Segue o texto. Então um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, falou o seguinte: olha isso, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas olha isso, gente, mas o que adianta isso para tanta gente? Enquanto eu estava preparando essa mensagem e lendo esse texto, eu confesso que me peguei exatamente com falas desse tipo. Irmãos, nós e esses discípulos estavam ouvindo e recebendo uma direção do Filho de Deus. Vamos olhar aí como sendo a Trindade. Aquele que criou o universo somente com a palavra. Que todas as estrelas que foram criadas, ele as chama pelo nome. Que com a palma da sua mão ele é capaz de segurar toda a água do universo. Cada grão de areia está contado. Nós estamos à frente, e esses irmãos estão à frente. Nossa vida, ela está, irmãos, debaixo da soberania de um Deus poderoso demais, de um Deus grandioso demais. E não são poucas as vezes que nós nos pegamos, a exemplo desses discípulos, com essa postura: Senhor, o meu desafio é gigante demais, eu não vou conseguir dar conta. Senhor, o meu problema é um problema grande demais, eu não vou conseguir resolver. Senhor, as minhas dores são dores agudas demais, eu não vou conseguir lidar com elas. Senhor, as demandas daqueles que precisam de mim são demandas que os meus braços não alcançam. Senhor, em alguma medida a minha fé parece ser insuficiente diante dos meus muitos desafios. Senhor, 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 Senhor. Irmãos, descansa o seu coração que esse Senhor a quem nós servimos é aquele que sustenta o universo que Ele mesmo criou. É um Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E olha que interessante, Jesus então fala assim: olha, vai lá e resolva. E todo mundo começou a ficar desesperado: como a gente vai resolver? Não tem como comprar alimento para isso tudo. Se a gente tivesse que precisar de dinheiro, veja que toca em várias frentes da nossa realidade. Ah, mas eu só conseguiria fazer isso se eu tivesse dinheiro. Ah, eu não faço porque eu não tenho recurso para fazer isso. Porque se eu tivesse, eu distribuía a cesta básica para um monte de gente. Não é assim que funciona na economia do reino de Deus. Na economia do reino de Deus, você abre a porta do seu armário, o que tiver lá, você monta uma cesta básica e semeia na vida daquele que precisa. É assim que funciona. E sabe qual que é a melhor notícia? Nós vamos aprender isso no texto. Irmãos, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente tem algo em mãos, e a gente divide, apesar de eu não gostar dessa palavra, eu prefiro o termo reparte. Eu não tenho meio e você tem meio, se eu te dou. Se eu tenho eu repartir, fiquei com uma parte, você com uma parte, agora eu tenho e você tem
É assim que funciona. Nós vivemos uma vida onde repartir é experimentar a multiplicação do reino de Deus. Só que muitas vezes nós trazemos no nosso escopo que o repartir está ligado ao dividir, que agora eu vou ter meio, eu vou ter menos. Não é assim que funciona. E nós vamos aprender agora. Irmãos, no nome de Jesus, ouvindo esse Senhor e Cristo, dizendo para você em algumas frentes da sua vida, vai e faça, só obedeça. Usando uma frase importantíssima que eu ouvi nesse púlpito, pregada pelo nosso irmão Alexandre: toda vez que Deus te der uma ordem, obedeça, porque não lhe faltará poder. Deus estará com você. Não vai faltar. E o texto segue dizendo o seguinte: temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Tudo isso? Tudo isso? É exatamente isso que precisava, não precisava de mais. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Olha que coração longe de Deus, perto e longe ao mesmo tempo. Havia ali cerca de 5.000 homens. Veja que interessante, isso é comum acontecer. Muitas vezes, frente a um grande desafio, que é exatamente o que está acontecendo aqui, a nossa atenção, o nosso coração, ele é todo direcionado para o problema. Isso é comum acontecer. Toda a nossa mente, ela é captada por aquilo que tem que ser resolvido. Então agora eu tenho todo mundo aqui olhando o relógio, porque já está chegando ao fim do dia. Um monte de gente precisando que as suas necessidades sejam supridas. Os discípulos correndo desesperados, um para um lado e para o outro, porque não tem um recurso suficiente, não tem alimento suficiente, teria que ir num lugar, está todo mundo desesperado. E veja bem, muitas vezes eu e você estamos assim. Nós estamos na pessoa dos discípulos, eu estou me referindo a crente aqui, desesperados. E a gente olha para o problema, parece que ele se agiganta, ele se agiganta, ele se agiganta, e as nossas forças parece que não são suficientes para lidar com isso. E muitas vezes nós esquecemos que o Senhor do Universo está bem aqui com a gente, nos sustentando. Porque rouba a nossa atenção. O problema, ele rouba. A gente só enxerga ele. Os desafios, a gente só enxerga o desafio. Enquanto nós temos o Deus do Universo nos sustentando. Jesus respondeu: digam a eles que se sentam em grupos de 50. Veja que Jesus, ele está no mesmo propósito, na mesma direção. Olha, resolvam. Foi uma primeira palavra de instrução de Jesus. Agora, diga para eles, se sentem. Vocês estão notando como Jesus, eu tenho de um lado um desespero e de um outro lado eu tenho uma pessoa, Deus Todo-Poderoso. Resolvam, peçam para se sentar, se dividam em grupos de 50.
obviamente, para ficar mais fácil, para cuidar de todo mundo. Versículo 15, os discípulos seguiram a sua instrução e todos se sentaram. Versículo 16, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Irmão, vocês, utilizando uma fala que nós ouvimos recentemente, a minha mente ela é um pouco, de imagem, né? Eu não sei se vocês conseguem comigo observar. Vocês estão conseguindo? Imagina um lugar muito grande que acomoda aí essas aproximadamente 10 mil pessoas, sentado em grupos de 50. Eu acredito que essas pessoas todas não sabiam muito do que estava acontecendo, né? O problema estava mais conectado a Jesus e aos seus discípulos. Os discípulos todos desesperados, não sabendo o que ia acontecer. Jesus no controle de todas as coisas. Pega da pessoa, em algumas passagens fala, né, de um menino, os 5 pães, os 2 peixes. E imagina, irmãos, aquela multidão. Ergue, dá graças, devolve para a pessoa e fala, pode servir todo mundo, que é suficiente. Irmãos, isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais. E isso revela para nós que Deus, na pessoa de Jesus, faz, irmãos, algo que ninguém aqui nesse lugar conseguiria imaginar que poderia ser feito. O seu desafio, os seus problemas, as suas demandas, as suas dores, irmãos, podem ser resolvidas com Jesus, olhando para o Pai, dando graças e tocando nas suas feridas. Ainda que para você seja algo intransponível, ainda que seja uma montanha que tenha que ser trocada de lugar, nesse relato é apresentado Deus na pessoa de Jesus, fazendo algo extraordinário. Você precisa de algo extraordinário na sua vida? Você precisa de algo grandioso na sua vida? Você precisa simplesmente caminhar com esse Jesus. Você precisa simplesmente pegar na mão desse Jesus e caminhar com ele. O texto segue dizendo, né? Então partiu, e aqui é a palavra que eu disse para vocês, né? O repartiu, não dividiu esses pães e peixes, ele repartiu. E os entregou aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Você imagina os discípulos aqui, irmãos? Que situação. O que está acontecendo? Irmãos, está acontecendo um milagre. E eu quero, em alguma medida, experimentar esse milagre. Várias áreas da minha vida precisam de um milagre. Todos comeram à vontade, os discípulos encheram ainda 12 cestos com aquilo que sobrou. Esse é o nosso Deus, e faz algo grandioso. Tem um autor que eu gosto muito, J.C. Ryle, que ele diz que esse texto, em alguma medida, ele é uma parábola do Evangelho. E a minha conclusão é justamente essa. O mundo, irmãos, preste atenção nisso. Eu falei para crente agora eu vou falar para aqueles que não são crentes. O mundo são essas 5.000 pessoas desesperadas, que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, estão sem direção e estão famintas espiritualmente.
estão assim agônicas, desesperadas, correm de um lado para o outro, tentando buscar direção, sentido, calma, buscar conforto, estão querendo que as suas dores em alguma medida sejam curadas. E nós entendemos a partir desse texto, e D.C. Riley foi muito feliz dizendo que essas pessoas, essa multidão, só terão a sua fome saciada se estiverem aos pés de Jesus de Nazaré. É em Jesus que eu tenho um alimento, eu tenho o pão, não só para lidar com a sua estrutura física, ainda que isso seja importante, mas em Jesus, segundo João escreve, eu tenho aquele que é o pão da vida, aquele que é capaz de alimentar aquilo que um pão físico não pode alimentar. Em Jesus eu tenho aquele que é a poderosa salvação, que é o alimento para o cansado, que é o alimento para o aflito, que é o alimento para o perdido, que é o alimento para aquele que está vivendo de maneira agônica e dolorosa. Só que juntamente com Jesus eu tenho pessoas como a mim, como você, que devem incansavelmente olhar para essas pessoas sem medo, sem desespero, e dizerem: olha, em Jesus você tem salvação, em Jesus você encontra descanso, se você tem andado cansado, em Jesus você encontra conforto, e se você tem andado desesperado, em Jesus você encontra aquilo que você precisa. Salvação. Aqui nós temos um relato do que é o Evangelho. O Evangelho é Deus na pessoa de Jesus, sendo pão, sendo alimento, sendo salvação para pessoas que estão desesperadas, morrendo em seus delitos e pecados. É isso. Mensagem. Então, se você entrou por aquela porta hoje, eu não sei qual grupo você se encaixa. Se você nunca ouviu acerca de Deus, a respeito de Deus e desse Evangelho, se você tem andado fora dos caminhos do Senhor, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, talvez hoje seja um dia importante para você se arrepender dos seus pecados. Porque o alimento que você precisa, a saúde que você precisa, o amparo que você precisa, você vai encontrar somente em Jesus, o Cristo. E se porventura você é um filho de Deus, um discípulo de Jesus, e você tem caminhado com esse Jesus, estado desesperado, achando que vai faltar alguma coisa, saiba que Deus, na pessoa de Jesus, tem dado graças ao Pai, e nada vai lhe faltar, porque Ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você. Irmãos, e Deus faz algo extraordinário na nossa vida. Eu espero que você saia daqui hoje à noite com uma expectativa de viver o extraordinário de Deus. Eu queria muito que nos próximos dias vocês procurassem o pastor dessa igreja. Dissesse: pastor, eu quero testemunhar, porque eu estava enfrentando um grande desafio, e eu entendi que Deus estava comigo, e Ele me fez vencer esse grande desafio. Amém? Para fortalecer a fé de vocês, em um momento da minha caminhada, eu vim de um contexto onde meus pais, minha família, sempre viveram numa dependência de 100% da fé. Mesmo. Foram anos e anos dependendo da generosidade de irmãos. E em um dado momento, meu pai estava desempregado.
E nós tínhamos falta do mínimo necessário dentro de casa. E o fato do meu pai não ter o serviço, além de não termos o mínimo necessário, meu pai tinha comprado uma casa de Coab, feito um negócio, e essa casa ela estava no nome de uma outra pessoa. Então, quando meu pai não tinha o recurso para pagar, se a prestação ela atrasasse, refletia no dono da casa. E toda vez que isso acontecia, era horrível, porque o dono da casa mesmo ia lá na porta de casa e virava uma coisa muito chata. E teve um dia que meu pai saiu, então, para poder verificar alguns serviços, e meu pai sempre foi um homem de muita fé, e eu experimentei isso com a minha família. E nesse dia meu pai ouviu Deus dizendo para ele o seguinte: olha, volta para sua casa. O que eu tenho para você vai até você, vai na sua casa. E meu pai ficou preocupado, né? Porque nunca é muito bom para um homem, né, dono ali, o chefe da família, vamos assim dizer, estar em casa esperando, né? Não é bem visto no Brasil isso, em lugar nenhum, eu imagino. Mas, num contexto de fé, muitas vezes a obediência a Deus e o seu senhorio faz com que as coisas sejam um pouco diferentes do que o mundo está acostumado. E a gente precisa entender isso. Meu pai foi para casa, e no outro dia, muito cedo, mas quando eu digo cedo, muito cedo mesmo, 6 horas da manhã, alguém bate no portão de casa, quase que derrubando o portão, que já é meio derrubado na casa do meu pai. O Damares está aqui, sabe que é verdade. E meu pai vai atender, e era um dos diretores de uma rede de escolas do Objetivo, dizendo para o meu pai: ô, vamos trabalhar. Vamos, o que você está fazendo, dormindo ainda? E naquele dia meu pai, eu lembro que fechou a pintura de algumas escolas do Objetivo na região. E através disso, as nossas necessidades foram supridas. Eu quero dizer para vocês que o Deus que nós servimos é um Deus, irmãos, que faz grandes coisas na nossa vida. Ele é um Deus que faz muito mais do que nós podemos imaginar. Em Jesus nós aprendemos, os discípulos aprenderam, e essa multidão aprendeu, que alguns peixes e alguns pães na mão do Criador do universo, irmãos, nós temos um odor do que são as maravilhas de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que você possa experimentar essas maravilhas, e que ali fora você seja um odor evidente daquilo que Deus tem feito nesse universo. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você.